E se você acordasse amanhã de manhã e fizesse a chocante revelação de que tudo pelo qual você trabalhou, todas as suas economias, seu planejamento de aposentadoria, seus investimentos, e tudo mais estivesse completamente apagado? Se fosse embora durante a noite, deixando você sem nada e incapaz de sequer pagar pelo telhado sobre sua cabeça uma refeição quente, o que você faria? Como você reagiria? Seria capaz de juntar os pedaços da sua vida e começar tudo de novo? Ou a dor da perda seria demais para você suportar? Na cidade de Ciprés, por volta de 300 a.C., um rico comerciante chamado Zeno foi forçado a enfrentar essa tragédia enquanto navegava da Fenícia. Seu barco afundou, levando junto toda a sua fortuna num instante. Zenon passou de um rico comerciante a ser um dos mais pobres do país, sem culpa própria diante dessa tragédia extrema. No entanto, Zenon permaneceu calmo e, inspirado pelas obras de Sócrates e outros grandes filósofos antes dele, ele criou e ensinou a filosofia do estoicismo. Já se passaram 2000 anos desde que Zenon começou a ensinar sua filosofia e, embora a mensagem central continue sendo a mesma, houve algumas mudanças ao longo dos séculos. Esta é a história do estoicismo, desde Zenon até os dias modernos. Quando você ouve a palavra controle, o que você sente? Pode haver uma sensação de tensão, uma sensação de impotência, talvez até um pouco de medo. Porque, no fundo, sabemos que muitas coisas estão fora do nosso controle, não importa o quanto tentemos assumir o controle de nossas vidas. E novamente, no início de um novo dia, tentamos controlar o que podemos e enfrentar o que não podemos. Mas talvez essa busca pelo controle seja um fardo que carregamos constantemente. Tentamos moldar e direcionar nossas vidas, apenas para sermos confrontados com a realidade de que há aspectos que simplesmente não podemos dominar. A falta de controle sempre parece estar presente, não importa o quanto lutemos contra ela. É como se estivéssemos constantemente tentando agarrar areia em nossas mãos. Quanto mais tentamos segurá-la, mais ela escapa. Essa sensação de impotência pode ser avassaladora, mas é precisamente aí que entra o ensinamento do estoicismo. O estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar como reagimos a eles. Podemos escolher aceitar as circunstâncias que nos são impostas e agir de acordo com elas. Podemos encontrar paz e contentamento, não na tentativa de dominar o mundo ao nosso redor, mas sim na aceitação serena daquilo que não podemos mudar. É uma abordagem que exige humildade e coragem. Humildade para reconhecer nossas limitações e aceitar o que não podemos mudar, e coragem para agir de acordo com nossos princípios, independentemente das circunstâncias. É um lembrete de que, embora possamos não ter controle sobre o que acontece conosco, sempre temos controle sobre como escolhemos responder. Assim, ao invés de lutar constantemente contra o fluxo da vida, o estoicismo nos ensina a fluir com ele. Abraçar a incerteza e a adversidade com calma e serenidade, sabendo que nossa verdadeira força reside não no controle do mundo ao nosso redor, mas sim no controle sobre nossas próprias mentes e ações. É o ano em que fazemos resoluções para comer de forma mais saudável, conversar mais com os amigos e talvez ligar com mais frequência, seja lá o que for. Tentamos afirmar algum elemento de controle sobre nossas vidas quando o relógio bate meia-noite de 1º de janeiro, mas todos sabemos que geralmente por volta de março, muitas dessas metas que estabelecemos e expectativas que colocamos em nós mesmos diminuíram ou evaporaram completamente. O principal obstáculo que se coloca no nosso caminho é a falta de força de vontade. Mesmo se você for o mais determinado indivíduo ou se considerar altamente motivado, a força de vontade é finita. No início do ano, ela parece estar presente o tempo todo, mas com o passar dos dias e meses, ela se esgota antes que percebamos. Comida saudável vira junk food e as inscrições em academias são abandonadas. A força mental para continuar enfraquece quando mais precisamos dela.
geralmente quando somos impedidos por forças que estão fora de nosso controle. Como Zenão, nosso proverbial barco vira e não há nada que possamos fazer sobre isso. O ar-condicionado para de funcionar em um dia quente de verão. Somos surpreendidos por um rompimento, ou perdemos nosso emprego. Momentos como estes, grandes ou pequenos, podem nos impedir de perseguir nossos objetivos porque são inesperados. A falta de controle pode parecer paralisante, mas e se aprendermos a esperar e aceitar o inesperado? Falando em aprendizado, quero reservar um momento para agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, Brilhante.org. O melhor lugar para aprender tudo relacionado às TEM. Os estoicos levavam o aprendizado muito a sério. Na verdade, a palavra estoicismo literalmente se traduz em varanda pintada, porque os estoicos acreditavam em observar a vida como um espectador de uma varanda, com calma e serenidade. Eles acreditavam que o aprendizado constante era essencial para cultivar a virtude e alcançar a tranquilidade interior, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Assim como Zenão enfrentou a perda repentina de sua fortuna, os estoicos nos ensinam a encontrar paz e aceitação mesmo quando enfrentamos eventos imprevistos e desafiadores. Aceitar a falta de controle não significa desistir ou se resignar passivamente ao destino, mas sim aprender a adaptar nossas respostas às situações que enfrentamos. Em vez de lutar contra as correntes da vida, podemos aprender a navegar com elas, usando cada desafio como uma oportunidade para crescer e fortalecer nossa resiliência. Portanto, quando nos deparamos com obstáculos que estão além de nosso controle, em vez de nos sentir desanimados ou derrotados, podemos lembrar das lições dos estoicos e encontrar conforto na ideia de que podemos escolher como responder a essas situações. Ao desenvolver uma mentalidade de aceitação e adaptabilidade, podemos encontrar paz interior e continuar progredindo em direção aos nossos objetivos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Então, da próxima vez que nos sentirmos confrontados pela falta de controle sobre nossas vidas, podemos lembrar que a verdadeira força reside em nossa capacidade de aceitar o inesperado e encontrar serenidade interior, mesmo quando as águas estão turbulentas. Assim como Zenão, podemos aprender a enfrentar os desafios da vida com calma e determinação, sabendo que nossa verdadeira fortaleza reside em nossa capacidade de adaptar e perseverar. Os primeiros estoicos se reuniam abertamente em varandas para ensinar e serem ensinados. Eles não relegavam os ensinamentos estoicos às quatro paredes de uma escola ou de um palácio. Acreditavam que todos deveriam ter acesso ao conhecimento. Isso também reflete a filosofia do Brilhante.org. Eles acreditam que o acesso à educação de alta qualidade não deveria estar restrito a uma sala de aula em uma faculdade cara. Apenas com seu telefone, você tem acesso a milhares de aulas projetadas por uma equipe de premiados professores, pesquisadores e profissionais. Assim, você sabe que está obtendo o máximo de informações de qualidade e relevantes. Todas as lições também são divididas em pedaços pequenos, para que você possa aprender mesmo que só tenha 15 minutos de sobra. Um dos melhores cursos que fiz no Brilhante foi sobre o funcionamento dos modelos de linguagem, que realmente me ajudou a desmistificar chatbots como o GPT e o Gemini do Google. Para experimentar este curso e qualquer outro dos cursos que o Brilhante oferece gratuitamente por 30 dias, acesse brilhante.org/abertura ou clique no link na parte superior da descrição, que também lhe dá 20% de desconto na assinatura Premium anual. Voltando à nossa história, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem. Pense na última vez que você foi pego na chuva. Poderia ter sido desagradável, mas raramente somos tomados por um ataque de raiva por causa disso. Isso porque sabemos que a chuva faz parte da vida. Certamente pode atrapalhar nossa rotina diária, como molhar a grama ou atrasar um pacote que está sendo entregue, mas não nos sentimos tão mal por causa disso,
pois podemos esperar chuva. E se tratarmos todos os momentos estressantes e de descarrilamento em nossas vidas como a chuva desagradável, mas não o fim do mundo. Esta é a principal mensagem que o estoicismo ensina e é ensinada para nos ajudar a cultivar uma mentalidade de aceitação e resiliência diante das adversidades. Essa filosofia nos encoraja a encarar os eventos inesperados não como tragédias insuperáveis, mas como desafios que podem ser superados com uma mentalidade correta. Assim como o estoicismo ensina, não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar nossa resposta a elas. Ao adotar essa perspectiva, somos capazes de lidar melhor com as reviravoltas da vida, encontrando força e sabedoria mesmo nos momentos mais difíceis. Como Zeno, o rico comerciante que perdeu tudo em um instante, podemos aprender a permanecer calmos e resilientes diante da adversidade, confiando em nossa capacidade de nos adaptar e seguir em frente. Portanto, ao invés de nos deixarmos abater pela falta de controle sobre os eventos externos, podemos escolher abraçar a filosofia estoica, encontrando paz e contentamento na aceitação das coisas como elas são e na busca pela sabedoria e virtude em todas as áreas de nossas vidas. Essa filosofia nos encoraja a encarar os eventos inesperados não como tragédias insuperáveis, mas como desafios que podem ser superados com uma mentalidade correta. Assim como o estoicismo ensina, não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar nossa resposta a elas. Ao adotar essa perspectiva, somos capazes de lidar melhor com as reviravoltas da vida, encontrando força e sabedoria mesmo nos momentos mais difíceis. Como Zeno, o rico comerciante que perdeu tudo em um instante, podemos aprender a permanecer calmos e resilientes diante da adversidade, confiando em nossa capacidade de nos adaptar e seguir em frente. Portanto, ao invés de nos deixarmos abater pela falta de controle sobre os eventos externos, podemos escolher abraçar a filosofia estoica, encontrando paz e contentamento na aceitação das coisas como elas são e na busca pela sabedoria e virtude em todas as áreas de nossas vidas. Gerações. Ele descreve para nós a diferença entre experimentar um retrocesso e ser completamente desestabilizado por um. Ele remove essa reação nervosa que muitas vezes temos onde nos perguntamos por que e redirecionamos nosso foco para o que precisa ser feito para seguir em frente em busca de nossas visões de vida. Surpreendentemente, a vida não é um sprint, é uma maratona. O estoicismo pode nos ajudar a adotar uma mentalidade que se concentre no processo, sem se preocupar tanto com o objetivo final. Com ele, podemos lidar bem com a falta de controle que temos. Se pudermos imaginar o pior resultado que poderia acontecer e ficarmos contentes sabendo que poderia acontecer, estamos mais preparados. Os estoicos chamam essa prática de desconforto voluntário. Na época de Zenão, essa prática envolveu usar trapos e não comer nada além de batatas. Hoje, parece que está tomando banhos frios, comendo comida sem graça ou fazendo uma pausa de outros confortos modernos, como seus dispositivos ou mídias sociais. Resistir a situações desconfortáveis, mesmo as pequenas, nos ensina que podemos superar as dificuldades da vida e quem sabe, até prosperar apesar das circunstâncias. A verdade é que o universo é obrigado a jogar desconfortável e até eventos duros à nossa maneira. O estoicismo aceita essa realidade, mas nos dá uma maneira de lidar com isso e até potencialmente encontrar liberdade nela. Ele nos leva de ser vulneráveis ao caos do universo para nos sentirmos calmos e, às vezes, indiferentes. Se vivermos de acordo com os princípios estoicos, podemos nos sentir fortalecidos para viver mais pacificamente e em um estado mais receptivo. Para os estoicos, tudo isso remonta a definir o que podemos e não podemos controlar. Se nos concentrarmos no que está sob nosso controle, encontraremos a libertação das coisas que não estão. A filosofia estoica ensina que a única coisa que realmente controlamos são nossas reações e emoções a qualquer caso. No entanto, não estamos no controle do evento em si. Agora,
Tenho certeza de que podemos ser capazes de influenciar o que acontece. Podemos trabalhar arduamente no escritório se sentirmos que estamos prestes a ser demitidos. Podemos ir fazer aconselhamento de casais se nosso relacionamento estiver em perigo. Mas, o que em última análise sai de qualquer situação é separado do esforço que poderíamos colocar nela. Os infortúnios são inevitáveis. Você pode pensar nisso como um cachorro preso na coleira. Se o cachorro quiser seguir quem está segurando, vai. Se o cachorro não quiser, ele fica arrastado ao longo. O universo se moverá, independentemente de nossas ações. Podemos trotar constantemente, não colocando muita pressão no próximo movimento, ou podemos resistir e ser arrastados pela vida de uma forma bastante cruel. Estamos todos ligados ao universo por uma coleira metafórica, e os estoicos correm com ela. Eles fazem isso melhorando o interior, pois é a única coisa que realmente temos controle sobre: nossas emoções, reações e interpretações do mundo. Depois de Zenão, veio um homem épico, que se traduz literalmente como adquirido, já que ele já foi propriedade de um escravo. Este homem era Sêneca, um estadista renomado que foi forçado a se matar por Nero, um imperador implacável que suspeitava que muitos próximos a ele estavam conspirando contra ele. Mas talvez o estoico mais famoso de todos tenha sido Marco Aurélio. Aurelius foi o imperador romano de 161 a 180 d.C. Sob seu governo, o império experimentou uma onda negra de morte, a praga de Galeno, resultante de um surto que matou milhões de pessoas e quase levou ao fim do Império Romano. No entanto, sob Aurelius, o império prosperou, apesar da crise econômica implacável, invasões e a pandemia devastadora. Em tempos difíceis, Aurelius, um estoico e um dos últimos 5 bons imperadores de Roma, deixou seu ego de lado. Ao contrário de muitos imperadores antes dele, ele cercou a si mesmo com servidores públicos qualificados em vez de aristocratas. Ele então deu poder a esses servidores para informar decisões sobre suas áreas de especialização. Por exemplo, ele confiou nos médicos para lidar com a praga que se espalhava rapidamente, enquanto ele se concentrou em colocar uma alça na crise econômica do império. Acima de tudo, ele praticou autocontrole e inspirou o povo a ficar calmo. Se já esteve em uma situação em que um grupo de pessoas está em crise, seja seu grupo familiar de amigos ou no trabalho, sabe que deve haver pelo menos uma pessoa com a cabeça fria que consegue acalmar todo mundo e evitar que a situação suba em espiral. Isso é o que um estoico como Aurelius também fazia. Ele confiou em suas crenças estoicas quando seu general Cassius Belli tentou derrubá-lo. Aurelius não ficou com raiva, mas, em vez disso, deu uma chance ao desertor para recobrar o juízo. Quando Cassius Belli não capturou, Aurelius não capturou, mas mostrou compaixão e misericórdia. Esses exemplos destacam como os estoicos, como Aurelius, aplicaram sua filosofia na prática, enfrentando desafios pessoais e crises políticas com calma, racionalidade e compaixão. No cerne da filosofia estoica está a ideia de viver de acordo com a natureza, agindo de acordo com a razão e buscando a excelência moral em todas as áreas da vida. Isso envolve aceitar o que não podemos controlar, cultivar a virtude e manter a equanimidade diante das vicissitudes da vida. Ao fazê-lo, podemos encontrar uma profunda sensação de paz interior e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Em um mundo cada vez mais volátil e imprevisível, as lições do estoicismo ressoam profundamente, oferecendo orientação e consolo para aqueles que buscam sabedoria e serenidade em meio ao caos. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos aprender a enfrentar os desafios da vida com coragem, determinação e dignidade, encontrando significado e propósito mesmo nas situações mais difíceis. Em suma, o estoicismo não é apenas uma antiga escola de filosofia, mas sim um guia prático para viver uma vida plena e significativa. Ao abraçar seus princípios, podemos cultivar a resiliência, fortalecer nosso caráter e encontrar paz interior em um mundo incerto e em constante mudança.
Como Zenão, Sêneca e Marco Aurélio antes de nós, podemos aprender a navegar pelas águas turbulentas da vida com graça, dignidade e sabedoria. Eles não chamaram os chefes do regime opressor para punição, mas sim optaram pelo perdão e pela reconciliação. Esses exemplos extremos ilustram como os estoicos aplicaram os princípios da sabedoria, coragem, temperança e justiça em suas vidas, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Os diários pessoais de Aurélio foram compilados em um livro chamado Meditações, que oferece insights duradouros sobre como ser sábio e tomar decisões justas em todas as áreas da vida. Ele prega uma vida de autocontrole, disciplina e modéstia, princípios tão relevantes hoje quanto eram na Roma antiga. Aurélio, Mandela e outros estoicos ao longo da história foram guiados pelas 4 principais virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é nossa capacidade de escolher as reações certas para o que quer que aconteça conosco, separando o que está em nosso controle do que não está. A coragem nos permite persistir e resistir diante dos obstáculos que surgem em nosso caminho, mantendo a fé em nós mesmos e nos outros. A temperança nos ensina a fazer mais com menos, a buscar o essencial e evitar o excesso. E a justiça nos leva a não prejudicar os outros, reconhecendo nossa conexão com toda a humanidade. Esses princípios estoicos não apenas nos fornecem um guia para viver uma vida virtuosa, mas também nos capacitam a enfrentar os desafios da vida com serenidade, coragem e compaixão. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos encontrar um sentido mais profundo de propósito, significado e paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Como Aurélio, Mandela e outros estoicos antes de nós, podemos aprender a viver com dignidade e sabedoria, mesmo diante das maiores adversidades. Os estoicos não apenas nos fornecem um guia para viver uma vida virtuosa, mas também nos capacitam a enfrentar os desafios da vida com serenidade, coragem e compaixão. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos encontrar um sentido mais profundo de propósito, significado e paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Como Aurélio, Mandela e outros estoicos antes de nós, podemos aprender a viver com dignidade e sabedoria, mesmo diante das maiores adversidades. Eles nos ensinam a buscar a sabedoria para discernir o que está sob nosso controle e o que não está, a coragem para enfrentar os desafios com a resiliência, a temperança para encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida e a justiça para agir com compaixão e empatia em relação aos outros. A filosofia estoica nos convida a viver de acordo com esses princípios, não apenas em momentos de calma e tranquilidade, mas especialmente quando enfrentamos tempos difíceis e desafiadores. Ela nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos controlar nossas reações a elas e escolher como queremos viver nossas vidas. Ao cultivar uma mentalidade estoica, podemos encontrar força e serenidade mesmo nas situações mais adversas. Podemos aprender a aceitar o que não podemos mudar, adaptar-nos às mudanças inevitáveis e encontrar significado e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Em última análise, a filosofia estoica nos convida a viver uma vida de virtude, sabedoria e compaixão, buscando sempre a excelência moral e o bem-estar não apenas para nós mesmos, mas também para os outros e para o mundo ao nosso redor. Os estoicos não apenas nos fornecem um guia para viver uma vida virtuosa, mas também nos capacitam a enfrentar os desafios da vida com serenidade, coragem e compaixão. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos encontrar um sentido mais profundo de propósito, significado e paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Como Aurélio, Mandela e outros estoicos antes de nós, podemos aprender a viver com dignidade e sabedoria, mesmo diante das maiores adversidades. Eles nos ensinam a buscar a sabedoria para discernir o que está sob nosso controle e o que não está, a coragem para enfrentar os desafios com a resiliência,
A temperança para encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida e a justiça para agir com compaixão e empatia em relação aos outros. A filosofia estoica nos convida a viver de acordo com esses princípios, não apenas em momentos de calma e tranquilidade, mas especialmente quando enfrentamos tempos difíceis e desafiadores. Ela nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, podemos controlar nossas reações a elas e escolher como queremos viver nossas vidas. Ao cultivar uma mentalidade estoica, podemos encontrar força e serenidade mesmo nas situações mais adversas. Podemos aprender a aceitar o que não podemos mudar, adaptar-nos às mudanças inevitáveis e encontrar significado e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. Em última análise, a filosofia estoica nos convida a viver uma vida de virtude, sabedoria e compaixão, buscando sempre a excelência moral e o bem-estar não apenas para nós mesmos, mas também para os outros e para o mundo ao nosso redor. Transgressores, mas exortou outros a seguir em frente, rumo a objetivos mais importantes em nossas vidas cotidianas. A justiça pode parecer não fofocar sobre alguém ou parabenizando um concorrente triunfante. Em um jogo bem jogado, justiça é tudo. Sobre encontrar um caminho a seguir é. Lembrando que essas forças externas, incluindo pessoas, estão além do nosso controle caso você não tenha percebido. No entanto, a ideia de controle está no centro da filosofia estoica. Os estoicos operam sob uma ideia chamada dicotomia de controle. O que nos diz que devemos separar o que podemos controlar do que não podemos. Encontrar valor em nossa vida vem de o que podemos controlar e ao mesmo tempo ter objetivos é um admirável e importante traço quebrando ao longo do caminho quando esses objetivos não parecem estar dando certo. É inútil, a realidade é que não podemos controlar tudo o que acontece conosco. E sabemos que no fundo, embora podemos tentar resistir ideias, se você tiver já foi rotulado como maníaco por controle ou se pegou tentando querer alguma coisa. A existência, você já experimentou isso? Tipo de energia desperdiçada raramente tenta para exercer controle sobre outras pessoas ou forças externas acrescentam qualquer felicidade à sua vida. Em vez disso, geralmente faz o oposto. A verdadeira felicidade e contentamento só pode vir de dentro do nosso interior. O eu é o único pedaço da vida sobre o qual temos controle total. Da dicotomia de controle ajuda a nos lembrar que quando focar em melhorar a nós mesmos controlando nossas reações, podemos viver uma vida virtuosa, ou como Marcus Rey colocou: não perca tempo discutindo que o homem bom deve ser então, de acordo com estoicos, o que é preciso para ser um bom. O estoicismo da pessoa coloca muita ênfase sobre a importância da percepção que ele conta. Que nossos pensamentos determinam a qualidade de nossa mente e como processamos. Esses pensamentos estão completamente dentro de nossos. Controlar nossa percepção de uma situação o que significa para você dizer que seu carro não começar a sua restituição de imposto planejada virá em você devendo dinheiro. Em vez disso, como você pode perceber esses obstáculos de forma diferente? Você resiste à tentação de ficar com raiva ou derrotado porque, em última análise, estes emoções não realizam nada. Elias enfrentou invasões germânicas, tribos e revoltas internas, mas sabia. Ele não poderia alterar a situação dele. O poder veio de como ele percebeu esses eventos difíceis. Ele não os via como o fim de tudo, será tudo que ele os viu. Quais eram os obstáculos que ele tinha que superar? E ele também empregou o seu
Princípios estoicos para dar a outra face. Para eventos e pessoas: se alguém tentasse te matar como Jesus fez ou Elias, é fácil querer que eles morram ainda mais. Interpretação realista para o seu dia a dia. A vida poderia estar pensando em alguém. Você sabe que não gosta de você. É compreensível não gostar deles de volta, mas o que isso faz é promove a energia negativa dentro de você que podemos ser afetados pela forma como abordamos diferentes áreas da vida. Em vez de deixar que as expectativas dos outros nos afetem negativamente, podemos seguir o exemplo de Aurelius e Mandela, abordando-as com compaixão e perdão. As pessoas muitas vezes não corresponderão às nossas expectativas. Então, em vez de permitir que isso nos cause emoções negativas, devemos lembrar o que está sob nosso controle, nossa percepção da situação e nossas reações a ela. Isso nos permitirá ver os obstáculos como oportunidades, assim como a natureza os encara. Os estoicos entendem que a vida é repleta de desafios, e em vez de evitá-los, eles os abraçam. Reconhecem que a luta é essencial e leva ao crescimento e sucesso. Ao mudarmos nossa abordagem diante das dificuldades, podemos transformá-las em oportunidades de crescimento, seja encarando-as como projetos difíceis ou enfrentando a perda de um ente querido. Evitar o conflito é tolice. Em vez disso, podemos usá-lo para fortalecer nosso caráter. Aceitar nosso destino pode ser difícil, mas é fundamental no estoicismo. Devemos aceitar e até desejar os eventos de nossas vidas, sem desejar que sejam diferentes. Isso nos permite viver a vida sem resistência, aceitando o que vem e transformando em algo bom, independentemente das circunstâncias. Essa abordagem pragmática nos lembra que podemos encontrar significado e crescimento mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao aceitar nosso destino e abraçar as dificuldades, desenvolvemos uma mentalidade resiliente que nos permite enfrentar qualquer obstáculo com coragem e determinação. É importante entender que, embora não possamos controlar eventos externos, podemos controlar nossas próprias reações e atitudes em relação a eles. Isso nos dá um senso de empoderamento e liberdade, permitindo-nos encontrar paz interior e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Ao adotarmos essa mentalidade estoica, não apenas transformamos nossa própria vida, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Ao enfrentar os desafios com calma e serenidade, inspiramos os outros a fazerem o mesmo, criando uma atmosfera de resiliência e aceitação. Portanto, ao invés de resistir aos desafios da vida, podemos escolher abraçá-los como oportunidades de crescimento e evolução. Ao fazê-lo, podemos viver uma vida mais plena, significativa e em harmonia com os princípios do estoicismo. O medo de se arrepender e a ideia do memento mori, que nos lembra da mortalidade em latim, são conceitos abraçados pelos estoicos. Essa filosofia nos instiga a refletir sobre como viveríamos se soubéssemos que nossa vida terminaria amanhã. Os estoicos não encaram a morte como algo a temer, mas sim como um motivador para viver uma vida de virtude e gratidão. Marcus Aurelius refletiu sobre a natureza efêmera da vida e viu na moralidade a maior inspiração para viver uma vida significativa. Ele liderou o Império Romano enfrentando dificuldades, ciente de que a sorte poderia mudar a qualquer momento. Embora as lutas sociais que enfrentamos hoje sejam diferentes das da época dos estoicos, eles também tiveram que aprender a encontrar felicidade e liberdade em meio às pressões externas. Atualmente, somos constantemente pressionados a buscar a próxima conquista material, como um aumento de salário ou aquisições de bens materiais. Essa pressão é muitas vezes resultado de expectativas irreais impostas pela sociedade, que nos levam a buscar a felicidade fora de nós mesmos. Ao invés de focar em objetivos externos, os estoicos nos incentivam a nos concentrar em melhorar a nós mesmos. Eles nos ensinam que fixar esperanças em coisas externas geralmente resulta em decepção. Por exemplo,
Se nos apegamos a expectativas irrealistas em um relacionamento ou em conquistas materiais, estamos destinados à decepção, pois essas coisas estão além do nosso controle e podem falhar. Assim, a filosofia estoica nos lembra da importância de cultivar uma mentalidade voltada para o crescimento pessoal e para a aceitação das circunstâncias externas, sem nos deixarmos influenciar por expectativas irreais ou pressões sociais. As falhas repentinas e desastres naturais são inevitáveis na vida, e o divórcio é um desfecho comum em muitos casamentos. No entanto, isso não significa que não devemos buscar a vida que desejamos. A chave está em encontrar a felicidade em coisas que vão além do materialismo e das circunstâncias externas. Ao aprender a viver com menos, tanto literalmente quanto figurativamente, criamos espaço para o que realmente importa. Na sociedade moderna, estamos condicionados a medir nosso sucesso por métricas além do nosso controle, como curtidas, seguidores e visualizações nas redes sociais. Mas o verdadeiro valor reside no trabalho que dedicamos à nossa criatividade, carreira, relacionamentos e futuro. Apenas confiando no processo da vida, sem tentar controlar o que é incontrolável, podemos encontrar paz interna e contentamento com quem somos, o que temos e o que nos acontece. Essa abordagem estoica pode ser aplicada à vida moderna, ajudando-nos a perceber que nos perdemos em coisas materiais, esperando que elas nos tragam felicidade. Podemos cair na armadilha de pensar que a próxima compra nos fará felizes, mas logo nos sentimos vazios novamente. As coisas materiais proporcionam apenas uma felicidade temporária, nos inundando com dopamina, mas essa sensação não dura. Para escapar desse ciclo, podemos praticar o desconforto voluntário, como resistir à tentação de comprar um novo celular ou deixar o celular em outro cômodo ou dormir. Ao tirarmos a opção mais fácil, abrimos novas oportunidades de experiência e autoconhecimento. Assim como resistimos ao impulso por bens materiais, o estoicismo nos ensina a resistir à raiva em relação aos outros. A essência do estoicismo está em controlar nossas reações e focar em nossas próprias mentes, em vez de nos preocuparmos demasiadamente com as ações dos outros. Devemos evitar assumir que as pessoas têm más intenções e estar preparados para sermos decepcionados. Em vez de reagir com raiva, podemos mostrar compreensão e calma, especialmente em tempos de divisão e conflito social. Ao removermos a raiva e as expectativas irreais de nossas interações, criamos espaço para uma comunicação mais construtiva e um entendimento mútuo. Ao aplicar esses princípios do estoicismo em nossas vidas diárias, podemos cultivar uma maior paz interior e relacionamentos mais saudáveis. Engajar em uma persuasão genuína ou em conversas construtivas nas sessões de comentários pode parecer tentador para alguns, mas seria ainda mais positivo se pudéssemos estender uma oliveira em vez de adotar um tom condescendente com aqueles com quem discordamos. Resistir à necessidade de ridicularizar os outros não apenas nos segura como sociedade, mas também abre espaço para um diálogo mais produtivo e respeitoso. Permanecer emocionalmente indiferente, como os estoicos nos lembram, nos prepara para lidar com as vicissitudes da vida. Podemos assumir responsabilidade por nossas ações e reações, mas devemos reconhecer que as soluções para os maiores problemas estão fora do alcance da maioria de nós. Preocupar-se com esses problemas ou deixar que eles afetem nosso humor só desperdiça energia. Um dos debates mais relevantes sobre os princípios estoicos nos tempos modernos é como eles podem nos ajudar a alcançar o sucesso e uma liberdade financeira cada vez mais fugaz. Encontramos muitas pessoas que parecem ter todas as respostas para nossos problemas financeiros, mas o estoicismo nos ensina a regular nossas emoções em relação ao dinheiro, buscando mais do que apenas liberdade financeira, mas também paz interior. Um exemplo notável é Warren Buffett, um homem com uma fortuna de US$ 135 bilhões. Apesar de sua riqueza, ele levou uma vida simples em Nebraska, na mesma casa que comprou há 60 anos.
Buffett não permitiu que impulsos e emoções o conduzissem, mantendo o controle sobre suas finanças e encontrando a verdadeira liberdade ao remover qualquer significado que pudesse atribuir ao dinheiro. Essa liberdade o tornou resiliente diante dos riscos, permitindo-lhe enfrentar o medo do fracasso com indiferença e aceitação. O estoicismo também nos encoraja a viver o momento presente e a evitar se distrair com coisas materiais. Ao focarmos em nossas atitudes em relação ao dinheiro, a sabedoria nos torna mais ponderados e nos capacita a tomar decisões informadas. Além disso, a coragem nos permite assumir riscos calculados em nossa jornada financeira, sem deixar que o medo nos paralise. Em suma, ao adotarmos os princípios do estoicismo em relação ao dinheiro, encontramos uma sabedoria que nos torna mais resilientes, nos mantém focados em nossos objetivos e nos capacita a tomar decisões corajosas e informadas em nossa busca pela estabilidade financeira. Ao enfrentarmos o precipício, ao abraçarmos a coragem e confiarmos que temos controle sobre nosso interior, podemos dar aqueles saltos sabendo que as coisas se resolverão conforme o destino. A temperança simples é praticar o autocontrole quando se trata de gastar dinheiro. O mundo está repleto de tentações que querem nos atrair. Um novo par de sapatos, uma obra de arte que chama nossa atenção ou um brinquedo para o nosso melhor amigo de 4 patas. Vivemos em uma sociedade que valoriza tanto as coisas materiais que pode ser quase impossível resistir, mas o estoicismo nos ensina que podemos viver vidas mais felizes com menos. Justiça é como pagamos adiante quando temos sorte e nossos investimentos dão certo. Muitas pessoas esquecem dessa parte da vida. É fácil conseguir uma promoção ou ver nossa conta bancária atingir um certo número e sair em direção ao pôr do sol. Os estoicos sabem que nossas atitudes e reações podem ecoar para aqueles ao nosso redor. Se não tirarmos um momento para retribuir quando alcançamos o sucesso, estamos perdendo o sentido da vida. É fácil se sentir emocional em relação ao dinheiro e equiparar nosso valor próprio com quanto dinheiro temos no banco. O desejo de ser rico não nos tornará mais ricos, apenas nos tornará infelizes. Liberdade, de acordo com o estoicismo, não é sobre riqueza, objetos ou alcançar metas de longo prazo. Liberdade é abraçar o que podemos controlar e deixar ir o que não podemos. Não podemos mudar eventos mundiais, desastres naturais ou política, mas podemos avaliar nosso valor com base no esforço que colocamos em nossas vidas. Ao abraçar os princípios estoicos, podemos encontrar direção em direção à autoconfiança de uma maneira que, de outra forma, pareceria impossível. Em vez de nos sentirmos enganados pela vida, podemos reformular nossa mentalidade. Esse novo quadro mental pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. Uma vez que começamos a nos concentrar em nosso interno, em vez do mundo externo sobre o qual não temos controle, podemos começar a viver uma vida de aceitação. Não vamos chorar pelo leite derramado. Aprenderemos a manter a compostura, o que, por sua vez, pode acalmar aqueles ao nosso redor. Lembrando, porém, que mergulhar profundamente no estoicismo não está isento de suas desvantagens. Os princípios estoicos oferecem orientações incríveis para nos tornarmos versões mais equilibradas e livres de nós mesmos, mas quando levados ao extremo, podem levar a uma vida sem emoção. Marcos Reis acreditava famosamente em permanecer indiferente a qualquer dificuldade que viesse antes dele, e isso pode tê-lo ajudado a permanecer calmo e controlado. No entanto, será que a calma e o controle sempre são a melhor maneira? Às vezes, a raiva pode ser um ótimo motivador. Se você já praticou um esporte, sabe que perder pode ser o fogo que você precisa para melhorar seu desempenho. Talvez a raiva não deva ser o único motivador, mas desconsiderá-la é potencialmente desconsiderar uma parte genuína de nós mesmos que precisa se expressar. A indiferença constante também pode significar que podemos perder as coisas boas da vida. Permanecer desconectado dos eventos externos pode fazer com que o mundo pareça um pouco sem sentido.
Se o mundo ao nosso redor não tiver significado, isso poderia dificultar a busca de significado dentro de nós mesmos. A filosofia estoica perdura ao longo da história porque oferece um arcabouço para lidar com os obstáculos que todos os seres humanos enfrentam. É um conselho sábio de se possuir, mas deixa de considerar um elemento importante da condição humana: a emoção é inevitável. Talvez você possa dominar a arte da indiferença, mas isso significa permanecer fiel a quem você é? Se estivermos constantemente no controle de nossas reações, talvez nunca encontremos momentos de conflito que são imprescindíveis para o crescimento. Se passarmos todo o nosso tempo focando em como percebemos o mundo, podemos acabar perdendo o próprio mundo de vista. No final, como em qualquer coisa, a moderação parece ser a chave. Podemos adotar princípios do estoicismo que nos ajudem a navegar pela vida, mas também podemos lembrar que as filosofias são maleáveis e não são universais. Se puder extrair algo dos princípios estoicos, talvez seja isso: o objetivo é sentir-se livre, é sentir-se feliz. Em sua jornada para esses sentimentos é única e deve ser apreciada. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reestruturação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zenão concentrou-se em manter a compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu predicamento. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma forma de descrever pessoas não emocionais, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida persistiu por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicuro, que era conhecido como adquirido, pois uma vez foi escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e coletividade que os estoicos pregavam, mesmo em uma época em que isso não era popular. As mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas elas mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas,
Nossas emoções tendem a se intrometer. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma boa coisa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja irritante, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer aconteça. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, não coma nada além de pão e água por uma semana. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto. O cerne do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Após ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. A filosofia estoica tem persistido ao longo da história porque oferece um arcabouço para lidar com os obstáculos que todos os seres humanos enfrentam. É um conselho sábio de se possuir, mas deixa de considerar um elemento importante da condição humana: a emoção é inevitável. Talvez você possa dominar a arte da indiferença, mas isso significa permanecer fiel a quem você é? Se estivermos constantemente no controle de nossas reações, talvez nunca encontremos momentos de conflito que são imprescindíveis para o crescimento. Se passarmos todo o nosso tempo focando em como percebemos o mundo, podemos acabar perdendo o próprio mundo de vista. No final, como em qualquer coisa, a moderação parece ser a chave. Podemos adotar princípios do estoicismo que nos ajudem a navegar pela vida, mas também podemos lembrar que as filosofias são maleáveis e não são universais. Se puder extrair algo dos princípios estoicos, talvez seja isso: o objetivo é sentir-se livre, é sentir-se feliz. Em sua jornada para esses sentimentos é única e deve ser apreciada. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reestruturação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zenão concentrou-se em manter a compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu predicamento. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Mais do que apenas uma forma de descrever pessoas não emocionais, o estoicismo era uma maneira de ver, de escrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida persistiu por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida.
Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e, portanto, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicuro, que era conhecido como adquirido, pois uma vez foi escravo; Sêneca, que era um estadista renomado; e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e coletividade que os estoicos pregavam, mesmo em uma época em que isso não era popular. As mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas elas mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a se intrometer. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma boa coisa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja irritante, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer aconteça. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes. Não coma nada além de pão e água por uma semana. Pequenas mudanças podem ter um grande impacto. O cerne do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Após ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. A justiça e a sabedoria residem na capacidade de separar o que é interno do que é externo e na habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre estímulo e resposta há um espaço, e esse espaço é nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, duas palavras que persistem e resistem. Temperança ou moderação é o que acabei de fazer ali, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite do que devemos ter é simplesmente possuir o essencial e então ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, pois todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos mais famosos líderes africanos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão, mas é claro que não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto, a relaxar e reconstruir.
Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRI ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite desafiar a lógica por trás de todos esses pensamentos negativos e, quando percebemos que muitos deles são infundados, podemos substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo assim como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autovalorização, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e realizada. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, tudo tem um fim. A peste antonina varreu vidas e quase destruiu o Império Romano, que exércitos inteiros mal conseguiam escaldar, mas sob o governo de Marcus Aurelius, o império prosperou, apesar da crise econômica, das numerosas invasões e da pandemia extenuante. É precisamente durante os momentos de angústia que verdadeiros líderes são testados, e o César se mostrou à altura da ocasião todas as vezes. Aurelius era um filósofo antes de qualquer outra coisa, considerado o último dos 5 bons imperadores da Roma Antiga, termo cunhado por Niccolò Machiavelli no século XV. Foi sua filosofia estoica que o diferenciou de seus antecessores. Durante a peste, ele deixou de lado o ego e quebrou o molde, cercando-se de funcionários públicos talentosos e experientes, em vez de aristocratas e nobres. Ele ouviu conselhos e capacitou aqueles ao seu redor a tomar decisões. Contratou os melhores médicos para liderar a batalha contra a doença que dizimava as populações romanas. Para enfrentar a crescente crise econômica, cancelou dívidas, vendeu propriedades e confiscou o capital da classe alta de Roma para manter a economia à tona. Quando o medo infiltrou-se no império, Marcus praticou autocontrole e inspirou seu povo a permanecer calmo. Em um momento em que as coisas pareciam não poder piorar, Marcus recebeu a notícia de que um velho amigo e ex-general, Avidius Cassius, havia se rebelado e se declarado César na tentativa de derrubá-lo. A resposta de Marcus foi incomum considerando as circunstâncias. Em vez de ficar com raiva e sair imediatamente para destruir o homem que ameaçava o império, sua família e seu legado, Marcus esperou para dar ao desertor uma chance de se arrepender. Quando ele não o fez, Marcus ordenou que Cassius fosse capturado, mas não morto. Em verdadeira moda estoica, ele disse sobre o assunto: perdoe um homem que foi prejudicado, continue sendo amigo de quem transgrediu a amizade, continue fiel a quem quebrou a fidelidade. O último dos 5 bons imperadores era um estudante de filosofia estoica, fortemente influenciado pelas escritas de Sêneca e Epicteto, como evidenciado por suas reflexões pessoais durante campanhas e administração. Ele não se irritava, não permitia que suas emoções guiassem seus julgamentos e não desprezava seu inimigo. Ele agia firmemente e justamente, uma postura que acalmava um império já nervoso em tempos de extrema tensão. O estoicismo forneceu a Marcus Aurelius um guia para enfrentar o estresse da vida e,
Como líder do império mais poderoso da história, seus estressores eram muitos. Esses ensinamentos foram compilados em Meditações, os diários pessoais de Marcus Aurelius, os pensamentos privados do homem mais poderoso do mundo, dando conselhos sobre como ser sábio em nossas decisões, justo em nossos julgamentos, corajoso em nossas ações e temperante em todos os nossos feitos. Praticar o autocontrole, a disciplina e a modéstia é, em resumo, uma filosofia estoica temporal tão relevante hoje quanto nos dias antigos de Roma. É um guia para os princípios-chave do estoicismo, do próprio rei filósofo. Ao redor, ele se transforma, incorpora-se a si mesmo. Assim, para um ser racional, cada contratempo pode ser transformado em material bruto e usado para alcançar seu objetivo. Antes de tudo, os estoicos eram realistas. Eles entendiam os desafios da vida. Mas, em vez de fugir deles, eles os abraçavam. A verdade é que a luta é uma parte essencial da vida. Ela constrói caráter, desenvolve resiliência e, em última análise, leva ao sucesso. Novamente, esse princípio está centrado na percepção. Podemos perceber um obstáculo como um obstáculo ao nosso progresso, um golpe de nocaute do qual nunca nos recuperaremos, ou uma virtude, um teste de nossa capacidade de responder à adversidade. Seria tolice passar pela vida evitando a luta e o conflito. Em vez disso, devemos recebê-los como oportunidades para fortalecer nosso caráter. O obstáculo nunca está no caminho, o obstáculo é o caminho. Aceite as coisas às quais o destino prende e ame as pessoas com quem o destino traz junto, mas faça-o com todo o seu coração. Marco Aurélio acreditava que a fórmula para a grandeza humana é aceitar nosso destino, não importa o que seja. Essa noção está profundamente enraizada na filosofia estoica. Aconteça o que acontecer com você, você deve amá-lo, pois é seu destino. Epicteto enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida, mas ainda assim abraçava seu destino sem reclamar. Ele foi torturado por um mestre que torceu pesadelos e preenche nossos dias com desespero, mas não precisa ser assim. Podemos aprender a permanecer centrados apesar de todos os problemas que afligem nossa sociedade hoje. Eis como se tornar estoico no mundo moderno. O estoicismo é claro, uma filosofia antiga grega que visa nos levar de ser vulneráveis à natureza caótica do universo para sermos calmos e indiferentes a isso. É uma maneira de nos fortalecer para alcançar uma paz duradoura da mente. Mas, como em toda prática que envolve mudar sua atitude ou disposição, há trabalho envolvido e muitas vezes sacrifício. O trabalho dos estoicos é reconhecer o que está em nosso controle e o que não está. E a única coisa em nosso controle é a nossa reação ao que acontece, não o evento em si. Obviamente, podemos influenciar o que acontece, mas nada está completamente em nosso controle. Os infortúnios são imprevisíveis e muitas vezes inevitáveis. O filósofo estoico Zenão de Sítio usou uma analogia de um cachorro sendo amarrado a um carrinho para esclarecer a posição estoica. Quando um cachorro está amarrado a um carrinho, se ele quiser seguir, é puxado e segue, fazendo com que seu ato espontâneo coincida com a necessidade. Mas se o cachorro não seguir, será compelido. Assim acontece com os homens também. Mesmo que não queiram, serão compelidos a seguir o que está destinado. O carrinho representa tudo além de nosso controle, todos os vários acontecimentos do universo a que estamos ligados. Nossas opções são seguir com isso ou resistir e ser arrastado. Tornar-se estoico é seguir com o carrinho. Imagine que você está no trabalho e seu supervisor informa que a máquina de expresso na qual você confia será removida. Seu café diário grátis de repente desapareceu. Para a maioria de nós, isso seria bastante devastador. Sua reação ao que está sob seu controle. Você não tem controle sobre se a máquina está lá ou não. Você pode seguir com o carrinho ou aceitar que a mudança está além de seu controle ou se lamentar na miséria da falta de café grátis. Você pode ser arrastado. O objetivo final é melhorar o seu eu interior.
pois depender de coisas externas para a felicidade o deixa à mercê de um universo turbulento, um universo que está fora do seu controle. Os filósofos estoicos subscrevem a um mundo semideterminístico ou ao compatibilismo. Tudo o que acontece tem uma causa, mas às vezes não podemos controlar essa causa, apenas a ação que tomamos. Por exemplo, podemos escolher não ceder a um impulso de comer bolo, mas a existência desse impulso está além do nosso controle. Isso não sugere que não devemos tentar melhorar nossas circunstâncias externas, mas que não podemos contar com resultados desejáveis. Se quisermos o resultado de consertar nosso carro, ainda precisamos pegar o telefone para marcar um horário. Ele não vai se consertar sozinho. Ainda podemos medir o quanto de esforço estamos fazendo, porque isso está em nosso controle. Se o mecânico acontecer de ser um charlatão que foge com seu carro, você não deve se culpar, isso estava além do seu controle. Discutir a antiga filosofia do estoicismo é uma coisa, mas e quanto a implementá-la tangivelmente em nossas vidas modernas? Afinal, no momento de sua concepção, o estoicismo era para todos, desde escravos até o imperador de Roma. Então, por que não hoje? A maioria de nós se envolve com coisas materiais e espera que elas nos tragam alegria. Nos dizemos que a próxima compra é o que finalmente nos fará felizes: um carro novo, o smartphone mais recente, o relógio caro. Quando não conseguimos essas coisas porque, bem, não podemos pagar, nos sentimos mal, como se o universo estivesse contra nós sendo felizes e que não há nada que possamos fazer a respeito. Mas a verdade é que coisas materiais só trazem felicidade temporária. Seu carro vai quebrar e seu telefone eventualmente travará. E mesmo quando nossas posses ainda funcionam perfeitamente, a adaptação hedônica entra em ação e começamos a querer algo mais novo e mais brilhante. É um ciclo interminável. Para escapar da armadilha do consumismo, precisamos adotar uma atitude diferente em relação às nossas compras e ao impulso de dopamina que recebemos delas. Para fazer isso, você pode praticar o que os estoicos chamam de desconforto voluntário. Isso acontece quando você se submete ao desconforto em algo que normalmente gosta. A maneira mais comum que as pessoas fazem isso é tomando um banho frio em vez de um quente. Mas você também pode segurar seu novo telefone até que não funcione mais, suportar as rachaduras e os atrasos e deixar passar cada lançamento de novo telefone. Se isso for demais, comece pequeno. Da próxima vez que for ao banheiro, deixe seu telefone na sua mesa ou onde quer que esteja e fique com seus pensamentos no banheiro em vez de tentar se distrair ou torturar rolando sem parar. Dirigindo em um dia quente, feche as janelas e desligue o ar-condicionado, ou melhor ainda, caminhe. Marcus Aurelius, imperador de Roma, foi um praticante da filosofia estoica. Ele governou o império de 161 d.C. até sua morte em 180 d.C. E foi amplamente considerado um grande rei filósofo, embora isso possa ser uma exageração histórica. Como líder, ele escreveu suas meditações influenciadas pelo estoicismo, provavelmente como uma forma de se assegurar enquanto lidava com responsabilidades significativas. Elas eram destinadas ao seu próprio uso e não deveriam ser amplamente publicadas, mas, felizmente, temos acesso a elas hoje. A coleção é chamada Meditações, também chamada de Cidadela Interior. Nela, você pode ver como Marco Aurélio aplicou seu estoicismo aprendido à sua vida cotidiana como imperador. Aqui estão algumas dessas citações que podem ajudar você a entrar em uma mentalidade estoica. Assim, devemos empregar a mente em todas as partes da vida. Quando coisas ocorrem que, a princípio, parecem dignas de alta estima, devemos despi-las e ver sua mesquinhez e descartar essas descrições pomposas delas, pelas quais parecem tão gloriosas. Marco Aurélio rotineiramente refletia sobre a natureza de sua comida como desprovida dos prazeres e sensações que instintivamente derivava dela. Um peixe é apenas carne necessária para se manter. Ignore os sabores agradáveis e a satisfação de se encher.
Quando você traz seu almoço favorito para o trabalho, divida-o em seus componentes mais básicos. As saladas são apenas folhas e o fruto de uma planta. Os crotons são apenas trigo esmagado em farinha e combinado com fermento para fazer pão. O pão é então cortado em pedaços e seco por ele. Fazendo isso, quando você estiver preso com um almoço que não ama ou o garçom errar o seu pedido, você não se sentirá tão sobrecarregado pela ideia de comê-lo ou sentirá falta de algo mais delicioso. O almoço é apenas matéria-prima para lhe dar energia. Marco Aurélio escreveu muito sobre como interpretamos e interagimos com os outros. Ele adotou a metafísica do estoicismo como uma forma de pensar sobre nossas interações e emoções. Para os filósofos estoicos, o universo é feito de um design inteligente, e os seres humanos também fazem parte dessa mesma inteligência. Não faz sentido odiar a mesma inteligência em outro porque é a mesma inteligência em você. É semelhante ao conceito hindu de Brahman, a divindade que permeia tudo. Não posso ficar com raiva de meus parentes ou odiá-los. Fomos naturalmente formados para assistência mútua, assim como os dois pés, as mãos, as pálpebras e as fileiras superior e inferior de dentes. A oposição um ao outro é contrária à natureza. Toda raiva e aversão são contrárias. Podemos pensar em nós mesmos em competição com os outros. Competimos por notas melhores na escola e diminuímos os outros para conseguir um cargo de liderança em uma empresa. Mas essa é uma maneira certa de viver uma vida de inveja e malícia. Se você vê todos como parte da mesma inteligência, tentar colocar os outros abaixo de você seria tolice. Você é o mesmo, e tratar os outros como inferiores é contrário à natureza. Raramente alguém é infeliz por não observar os movimentos e intenções nas almas dos outros, mas aqueles que não observam bem as emoções de suas próprias almas ou seus afetos devem necessariamente ser infelizes. Isso nos lembra de nos concentrar no que está em nosso controle, nossa atitude. Tentar analisar os outros muitas vezes leva à miséria. Passamos muito tempo considerando por que as pessoas se comportam da maneira que fazem. Em um estado de ressentimento, questionamos suas intenções e sucesso. A maioria de nós conhece alguém que não consegue parar de reclamar ou fofocar sobre os outros no trabalho. Eles estão obcecados com o que seus colegas têm e nunca parecem particularmente pontuizes. O tempo deles provavelmente seria melhor gasto abordando sua própria mente, já que as mentes dos outros estão fora de seu controle. Vamos, como eu disse, estar em guarda, sem suspeita ou inimizade. Aurélio está se precavendo para estar preparado para qualquer ataque ou traição, ao mesmo tempo em que não presume que os outros têm más intenções. Novamente, não devemos nos deter muito nas intenções dos outros, mas também não devemos presumir cegamente que ninguém está torcendo por nós. Estes são apenas alguns exemplos de como as lições do estoicismo podem ser aplicadas em nossas vidas modernas. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos nos libertar do domínio das circunstâncias externas e encontrar paz e contentamento duradouros dentro de nós mesmos. Isso significa que alguém vai prejudicar, como qualquer estudante experiente sabe, ao trabalhar com colegas em um projeto em grupo. Esteja preparado para alguém não fazer sua parte. Ao mesmo tempo, porém, você nunca deve assumir e julgar que alguém não fará sua parte. Você pode causar disfunção desnecessária no grupo enquanto permite que os outros ocupem muito de sua mente. Mas sério, se você está trabalhando com outras 3 pessoas, estatisticamente uma ou mais delas não farão sua parte justa. Esteja preparado para isso, mas sem suspeita ou hostilidade. Quando você estiver irritado com os erros e ações erradas dos homens, lembre-se de que todos são conduzidos ao que lhes parece seu bem adequado, mas você diz que não é seu bem adequado. Bem, então, instrua-os e ensine-os melhor e não fique zangado com eles. Basicamente, podemos discordar dos outros, sabendo com quase certeza que estamos certos. Mas ficar com raiva deles convida mais dor e é um modo ineficaz de persuasão. Eles têm o que pensam ser a maneira certa em mente, então não devemos pensar mal deles,
Devemos tentar educá-los em vez de mostrar nossa frustração. Esta citação de Aya fala sobre a guerra cultural em curso. Ambos os lados têm uma ideia do que é certo e se permitem ficar com raiva e insultar a outra parte. Isso não sugere que ambos os lados estão corretos, mas que, especialmente nas redes sociais hoje em dia, as tentativas genuínas de persuasão ficaram em segundo plano. Há muitas tentativas de educar na guerra cultural, mas muitas vezes elas vêm acompanhadas de condescendência e provavelmente servem a um propósito diferente do que a persuasão genuína. Elas parecem mais sobre marcar curtidas, compartilhamentos e validações dos crentes existentes do que estender um ramo de oliveira. Se tratássemos os outros como partes de um design inteligente, não sentiríamos a necessidade de zombar deles. Tentaríamos ajudá-los a ver o caminho certo a seguir. Com essas ferramentas mentais, o estoicismo pode guiá-lo através da dor da vida, para que você a enfrente com um temperamento que as pessoas descreveriam como estoico. Independentemente do que o universo reservou, seu objetivo é permanecer emocionalmente indiferente. Você reforçou seu interior da cidadela e está preparado para a boa e má sorte. Agora, o estoicismo não é uma filosofia para nos isentar dos problemas que podemos influenciar, mas reconhece que muitas coisas estão além do nosso controle individual. Só podemos nos julgar com base em nosso esforço. Se considerarmos os maiores problemas do mundo, as soluções estão muito fora do alcance da pessoa comum. Só podemos fazer a nossa parte, fazer movimentos onde pudermos e julgar nossos esforços. Só podemos mudar o que está em nosso controle. Se você está se perguntando por que se preocupar com tudo isso quando o próprio universo não faz sentido, clique no vídeo na sua tela agora para entender a filosofia do absurdo. A vida é sem sentido.